Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma aulinha aqui. Hoje vai ser sobre torque, ok? Então, sem perder tempo, bora lá. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Imagina só uma situação. Você quer abrir a porta do seu quarto que você está aí neste exato momento. Ou a porta da sua escola, a porta do colégio, assim vai. Se você for reparar bem, a maçaneta da porta ela não está em um local aleatório. Ela não está, por exemplo, na divisória, né? Naquele negócio que gira, né, da porta. Eu esqueci o nome desse negocinho do ferrinho que fica na porta que faz esse movimento de rotação. Por que eles não botaram mais próximo ali desse eixo onde ela está conectada? Justamente pelo princípio do torque. A gente vai estudar esse princípio hoje. Então, para explicar, né, essa parte de torque antes, nada melhor do que falar sobre força, porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra. O torque está diretamente relacionado com o estudo da força. Então, para utilizar esses conceitos na parte de torque, a gente vai precisar saber o que significa a força. Então, peguei aqui duas definições. Uma do Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é aquele próprio livro de Newton, né? Aquele Principia, ou como o pessoal fala também, né, Principia. E nele está lá escrito na definição 4, força é uma ação exercida sobre o corpo a fim de alterar seu estado, seja ele de repouso ou em MRU em linha reta. Ou seja, o corpo está parado, para eu tirar ele desse estado de parado, de repouso, você vai ter que fazer uma força sobre ele. Se ele já está em movimento, para eu alterar esse movimento em linha reta, ou seja, para eu mudar a direção, ou aumentar ou diminuir a velocidade dele, eu vou ter que fazer uma força. Então, esse é o princípio que está lá explicado por Newton, tá com exatamente essas palavras, só passei para cá. E tem também a explicação do Feynman. O Feynman ele vai falar o quê? Que a força é a coisa que é necessária para realizar um movimento linear. Ou seja, é aquilo que vai ser necessário para eu fazer aquele objeto gerar um movimento linear. E por que eu trouxe esses dois? Porque eles são meio que autoridade dentro da física, né? A gente tem o próprio Newton que fez todas aquelas descobertas, né? Não só na física, mas também na matemática. E tem o próprio Feynman, que é considerado assim como um pai do ensino de física aqui no Brasil, né? Tanto por mim, né? Sou um amante, eu seria muito forte essa palavra, mas seria um apaixonado assim pela didática dele. E também acho que a maioria dos físicos em geral. Siri começou a falar aqui do nada. Não só eu, né? Eu acho que a maioria dos físicos aqui é apaixonado pelo Feynman também, pela didática que ele tinha. E bom, vamos lá então. Tendo essa noção de força, o que seria a ideia do torque? Vamos escrever já aqui. O torque ele vai ser o quê? Vou reescrever essa definição de Newton e vou dar algumas coisinhas aqui para a gente definir o que seria torque, ok? Então vamos lá. Torque seria a ação exercida. Então, ó, vou escrever aqui já já eu volto, tá? Só terminar de escrever. Então, olha só, é a ação exercida sobre o corpo, só que aqui vai entrar a primeira diferença. Qual seria essa diferença? Que agora essa ação exercida sobre um corpo, ela vai estar relacionada também a um eixo. Então, é uma ação exercida sobre um corpo ao redor. Então, aqui a gente vai ter que adicionar esse ao redor um eixo. Ok. Ali, na parte de força, ele estava falando o quê? Que era uma ação exercida sobre o corpo a fim de alterar seu estado, né? Então, aqui a gente vai continuar com essa mesma definição, só que agora a gente não vai deixar só estado, a gente vai colocar estado de rotação. Então, aqui a gente vai ser o quê? Ação exercida sobre um corpo ao redor de um eixo a fim de alterar seu estado de rotação. De rotação. Agora sim está completo. Agora a gente tem uma definição completa aqui. Então, olha só o que a gente vai ter. Imagina só essa caneta aqui. Essa caneta ela está parada. Ela não está rotacionando. Professor, ela não está assim, né? Ela não está assim. Ela está assim? Não, também não está assim, não. Ela está parada aqui. E como é que vai funcionar? Se eu for botar essa caneta aqui para girar, eu vou ter que fazer uma força. Então, para ela girar, eu vou ter que fazer uma força. Ou seja, é a força, né? A ação exercida sobre um corpo, o corpo este daqui, a caneta, ao redor de um eixo. Que eixo? Ó aqui meu dedo, ó. Meu dedo está fixo aqui, ó. Esse daqui está sendo o meu eixo. Então, meu eixo aqui, ó,
Ao redor desse eixo, vou realizar uma força que vai fazer o quê? Alterar seu estado. Que estado? O de rotação. Aqui ele não vai entrar em translação. O que significa translação, Hugo? Translação significa ele ir para os lados, para cima, para baixo, direita, esquerda e assim vai indo. Quando a gente está falando de rotação, é em torno de algum eixo. Que eixo? Esse eixo aqui é o meu dedo, ó. O meu dedo aqui está sendo representado como se fosse o eixo, ok? Então, olha só. Como é que vai ser nossas equações? Você vai ter a equação torque igual. Lembra que o torque ele é vetor, assim como a força. Se a força é vetorial, o torque aqui também está sendo vetorial. Ok. O torque ele vai ser o quê? A gente vai se calcular ele através do produto vetorial R pelo vetor F. Então, a gente tem um produto vetorial entre o vetor R e o vetor F. Já já eu vou falar sobre o que significa cada um. Isso aqui tem que ser igual. Lembra lá da matemática como é que a gente pode fazer um produto vetorial. Quando a gente faz esse produto vetorial, aparece uma função trigonométrica ali. Que função trigonométrica é essa? A função trigonométrica seno. Então, vai ter um seno ali. Já sei disso. Mas e os outros? Esse termo R e F, como é que vai ficar? Você vai pegar o módulo deles. Então, você vai pegar o módulo de R multiplicado pelo módulo de F. E aí você tem sua equação para o torque. Você tem sua equação para o torque. Então, a nossa equação ficou como? Ficou através dessas duas equaçõezinhas aqui. Mas, professor, ô Morgan, o que está significando cada um desses aí? Vamos lá. O T, esse tal aqui, na verdade, né, que é uma letra grega, ele vai estar representando o torque. Ô Morgan, qual que é a unidade de medida desse torque? O torque ele vai ser medido, vamos verificar. O R é uma distância que vai ser dada em metros e o F é uma força que vai ser dada em newtons. Então, o torque vai ser dado em newtons por vezes, né, metros. Newton vezes metros. E aí, a gente não tem só o torque, a gente tem essas outras variáveis. Que variáveis? A gente tem o vetor R. O que significa esse vetor R? É a distância da força até o vetor, até o eixo de rotação. A gente tem aqui a distância do vetor F, vetor força, né, no caso, ao eixo de rotação, ao eixo de rotação. Ô, Morgan, qual a unidade de medida desse eixo de rotação aí? Desse eixo não, perdão. Qual a unidade de medida desse Rzinho aí que você escreveu? Esse Rzinho aqui ele vai ter a medida dada em metros. Lembra que no SI, Sistema Internacional de Unidade de Medida, quando você está medindo distância, vai ser dado em metros, ok? Então, para finalizar, a gente tem o vetor F, né? O vetor F ele vai ser o quê? Ele vai ser propriamente a força. Mas, Hugo, você falou de um ângulo. Que ângulo é esse? Esse ângulo θ ali. Esse ângulo θ, ele vai ser o quê? Ele vai ser, vou botar agora como símbolo de igual, né? Porque é uma igualdade. Ele vai ser o ângulo, entre R e F. Entre R, o vetor R, né? E o vetor F. Ok? Todos entenderam até essa parte? Como é que tá aí? Qualquer coisa, deixe uma dúvida aí no comentário que eu vou estar tirando. Então, olha só. A gente chegou aqui, beleza? Sabe já das unidades de medida, sabe o que significa cada componente da nossa equação. E sabe o que significa o torque, que é uma força que eu vou fazer ali para poder rotacionar um corpo, para poder girar um corpo, um objeto. Então, tá aqui, fiz a força, girei esse objeto. Ok. Professor, preciso de um exemplo. Como é que você vai fazer esse exemplo aí? Olha só o exemplo aqui. No exemplo, a gente tem uma barra aqui, ó. A barra está aqui. Você tem um eixo fixo nessa barra, está aqui, representado de azul. A 2 metros do centro dessa barra, você vai fazer uma força de 10 newtons. Essa força, o que você tem que interpretar já de cara? Você tem que saber qual é o ângulo dessa força. Como assim o ângulo? Olha o ângulo que ela está fazendo aqui, ó. O ângulo da força, a setinha está aqui, ó, da força, com o objeto. O objeto está aqui, a superfície do objeto. Esse ângulo aqui corresponde a 90 graus. Então, olha só, vamos botar na equação. O torque vai ser igual ao R, vetor força, vezes o seno do ângulo, né? Essa era a nossa equação que a gente viu lá em cima. Ok.
E aí, como é que vai ficar? O torque, então, vai ser igual ao R, que é 2 metros, vezes a força, que é 10, multiplicado pelo seno. Que seno é esse? Seno de qual ângulo? 90 graus. E aí você deve se lembrar que o seno de 90 graus é quanto? Seno de 90 graus é 1. Então, você pode cortar isso daqui e já considerar como se fosse 1. Então, o seu torque vai ser igual a 20. 20 o quê? 20 newtons vezes metros. Acabou por aí, ok? Lembra comigo, presta bastante atenção. Quando a gente estava trabalhando com forças, você tinha uma direção e um sentido. Você trabalhava com um sentido, por exemplo, positivo e sentido negativo. A gente fazia lá, tem uma bolinha aqui, a bolinha está caindo. Melhor, um balão, o balão está caindo, tem uma força peso. Mas esse balão também vai ter uma força de empuxo, que vai estar empurrando ele para cima, exercido por quem? Pelo gás que está lá dentro, né? Pelo gás de fora, na verdade, né? Que vai empurrar ele para cima. Então, você pode fazer aqui a força resultante como sendo igual à força de empuxo, se ele estiver subindo, né? Menos a força peso, ou a força peso menos a força de empuxo, se ele estiver descendo. Mas olha só, vou botar aqui, ó, força de empuxo menos a força peso. A gente considerava que para cima estava sendo positivo e para baixo estava sendo negativo. Para cima positivo, para baixo negativo. É necessariamente regra botar dessa forma? Não, eu poderia ter feito força resultante é igual força peso menos força de empuxo. Não teria problema nenhum. Essa daqui também está sendo válida. Então, aqui a gente estaria considerando que a força peso era positiva e a força de empuxo negativa. Da mesma forma, a gente vai poder fazer essa aplicação para o torque. Como que vai funcionar no torque? O torque tem uma pequena diferença, que seria o quê? Você vai ter que adotar o sentido de rotação. Não é mais o sentido de translação, porque ele não vai transladar, né? Ele não vai se mover durante um eixo x, y, z. Ele vai só fazer um movimento de rotação. Então, olha só como é que vai ficar. Você tem dois sentidos de rotação. Essa barra ela pode girar tanto nesse sentido, né? Se eu estou aplicando aqui a força para baixo, ela vai rodar nesse sentido, no sentido horário. Ou então, se eu estivesse fazendo uma força no outro lado aqui da barra, ela estaria rodando nesse sentido, que seria o sentido anti-horário. Então, você tem esses dois sentidos aí para você adotar. Então, como é que vai funcionar? Quando você tiver forças que induzem esse movimento de rotação para um certo lado, você vai convencionar um sinal para esse vetor torque. E quando estiver no sentido contrário, você vai adotar um outro vetor, um outro sentido, né? Um valor negativo para aquele torque. Olha só aqui como é que você vai botar. Uma simulação. Você tem o sentido horizontal. Então, ó, sentido. Vou botar aqui, ó, horizontal. Opa, perdão, horizontal não. Horário, né? Sentido horário. E o outro sentido, eu vou colocar aqui que é o sentido anti-horário. Anti-horário. Legal, Hugo. Como é que vai ficar isso daí, então? Se você adotar no sentido positivo para o horário, quando você tiver qualquer torque que estiver no sentido negativo, você vai, no sentido anti-horário, né? Você vai colocar negativo. O contrário também é válido. Você pode botar aqui que no sentido horário vai ser negativo. Então, qualquer torque a mais ali que esteja no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Então, ele só tem que ser o quê? Com sinais trocados. Um tem que ser um sinal inverso do outro. Então, quando a gente for trabalhar com exercícios, você vai ter que levar em consideração o sentido de rotação também. Observe que, se eu fizer uma força para cá, ele está em um sentido de rotação, ele vai rotacionar nesse sentido. Se eu fizer a mesma força agora para cima, ele vai rotacionar nesse sentido. Então, eu consigo botar as duas direções de rotações no mesmo lado. O mesmo pode acontecer do outro lado. Eu posso colocar uma força para cá, ele tenderia a rotacionar nesse sentido, o anti-horário. Ou eu poderia colocar uma força para cá, ele tenderia a rotacionar no sentido horário. Então, vamos ver um exemplo? Olha só um exemplo aqui. Você tem 4 forças sendo aplicadas sobre uma barra horizontal. E aí você tem que identificar o quê? O vetor torque resultante. Da mesma forma como você fazia lá com força resultante, você vai fazer agora com os torques. Então, você vai botar aqui torque resultante, o vetor, né, torque resultante. Porém, aqui a gente não quer saber a direção por enquanto. Então, vou fazer o quê? Vou botar aqui, ó, a barrinha, barrinha. Essa barrinha, barrinha está indicando o quê? Que eu só quero o valor, só quero o módulo, ok? Então, a gente vai fazer vetor torque 1 mais o vetor torque 2
mais o vetor torque 3, mais o vetor torque 4. Todos isso aqui, vetores. Se eu estivesse levando em consideração eles como vetores, eu precisaria trabalhar com as direções deles, né? Porém, como eu não estou interessado, barrinha, 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 barrinha. Vou pegar o módulo de todos eles, ok? Só que para eu pegar o módulo deles, eu vou ter que levar em consideração agora a direção. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai ter que verificar agora o sentido da rotação. Então, olha só. Se a gente for convencionar que o torque de 1 ele é positivo, vamos verificar qual o sentido de rotação dele. Torque de 1 está relacionado à força 1 e à distância 1. Força 1 está apontando para cima aqui. Ele está girando no sentido horário. Está girando no sentido horário. Então, se está no sentido horário, aqui, ó, sentido horário, a gente vai adotar ele como sendo positivo, ok? Então, todo torque que estiver no sentido horário, a gente vai adotar ele como sendo positivo. Então, vamos verificar os outros. O vetor torque 2. Torque 2 está sendo representado pela força 2, distância 2. Você vai ter uma força para baixo, que vai estar apontando aqui, e ela vai estar no sentido de rotação anti-horário. Opa! Então, a gente vai ter que trocar, olha só, esse mais, ele vai sumir e vai entrar aqui um negativo. Por que negativo? Porque está no sentido anti-horário, está no sentido contrário, ok? Vamos analisar o próximo. Força F3 está puxando aqui para cima. D3 e F3, né? Estão relacionados. Está puxando aqui para cima. Quando ele puxa para cima, está no sentido anti-horário também. Opa, vou ter que trocar ali. Aqui vai ter que entrar um negativo. Olha só o negativo. Botei o negativo aí no torque 3. E o torque 4? O torque 4 também está sendo empurrado para cima, está empurrando para cima. Porém, agora não é mais na parte de cima, né? Estava empurrando na parte de baixo da barra. Quando ele está empurrando na parte de baixo, ele ainda permanece indo no sentido anti-horário. Se está no sentido anti-horário, a gente vai ter que trocar esse sinal aqui e colocar negativo. Show? Tranquilos? Então, galera, se eu fosse calcular o torque, como é que eu faria agora no final? Torque resultante, o vetor torque resultante, eu quero só o módulo dele, né? É igual. Você vai calcular todos esses valores aqui, como? Através do R vezes F. Porém, você tem que levar em consideração também o ângulo, né? Porém, olha só, em todas essas forças aqui, o ângulo está de 90 graus. Se estão todos 90 graus, então para a gente não vai importar. Por quê? Ângulo de 90 graus, o seno dele vai ser igual a 1. Então, você vai fazer aqui R1, F1, mais, menos, né? Porque está no sentido anti-horário. R2 vezes F2, menos R3, F3, menos, menos R4 vezes F4. Então, você tem todos esses torques aí, ok? Professor, ô Morgan, cheguei no resultado e eu vi que isso daqui tudo, ele deu um resultado positivo. O que significa ter dado um resultado positivo? Se der um resultado positivo, você deve se lembrar que quando a gente estava adotando sinais aqui, ó, nessa parte, a gente adotou como positivo para o torque 1. O que significa ser positivo para o torque 1? Que ele estava no sentido horário. Então, todo torque no sentido horário ele vai ser positivo. Se o nosso vetor torque resultante deu positivo, isso significa que ele está no sentido horário. Então, a gente botou certinho, a gente está no sentido horário de rotação. Se desse um valor negativo nesse caso, lembra que a gente adotou aqui, aqui e aqui negativo. Por que adotamos negativo? Porque nesses casos aqui, todos esses torques eles estão no sentido anti-horário. Então, se estão no sentido anti-horário e o resultado aqui deu negativo, então isso significa que o nosso vetor torque resultante ele é anti-horário. Anti-horário. Perfeito? Perfeito. Galera, desejo a todos vocês um ótimo estudo. Se tiver qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu vou estar tirando suas dúvidas, ok? Deixa o seu like, não esquece não. Dá aquela inscrição assim, se você viu que curtiu pra caramba o canal, dá aquela inscrição de boa. Então, galera, valeu, até a próxima.
E é nóis.